TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito. O programa é gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e através do Twitter, @faculdadefgf. O programa de hoje tem como tema Direito de Família e o Projeto Social da Procuradoria-Geral da Justiça do Ceará. E para falar sobre esse tema, convidamos ao programa o coordenador de núcleos de mediação da PGJ e promotor de justiça da 14ª Vara de Família, Dr. Francisco Edson de Souza Landim, e ainda o aluno do 9º semestre do curso de Direito da FGF e instrutor da Polícia Civil, Enéas Félix. Senhores, sejam bem-vindos ao nosso programa Sociedade de Direito. Eu queria que você começasse o programa de hoje falando sobre isso, sobre essa mudança da entidade familiar, que antigamente família era marido e mulher, hoje já se há uma preocupação melhor e já há várias entidades em si. A família no direito brasileiro, né, sofre muitas mudanças em razão da sociedade que nas outras áreas do direito civil não sofre tantas mudanças. O direito das coisas, a própria propriedade, né, sofre algumas mudanças, enquanto que no direito de família, agora mesmo nós estamos com um uso capião familiar, que é uma alteração nova no direito de família. O casal que viveram 2 anos e o marido ou a mulher que abandonou a família, pode ser proposta uma ação de uso capião familiar. Quer dizer, enquanto as outras áreas do direito são paradas, não existe mudanças, o direito de família é uma área que está sempre em constante mudanças, né? Agora mesmo, a gente trabalha lá na vara de família com a questão da alienação parental, é uma nova lei que depois do Código Civil já está se aplicando dentro das 23 varas de família do Fórum Clóvis Bevilacqua. Essa questão da alienação parental, muitas vezes é a mãe que não tem como se reconciliar com o marido, fica colocando na cabeça da criança coisas que o pai nem pensa em fazer. Então, é uma preocupação muito grande essas mudanças, que realmente faz parte dessas relações de família. É natural que isso venha acontecendo e que são muitas as mudanças na área da guarda compartilhada, né? Também, antigamente, o pai, quem ficava com a mãe numa separação ou num divórcio, normalmente quem ficava era a mãe, que é a guarda unificada. Hoje se trabalha muito na questão da guarda compartilhada, que isso é muito bom, porque a criança que está na sua fase de formação e não sofre tanto com a perda do pai e da mãe. São mudanças que a sociedade, agora mesmo, existe vários estados, vários juízes que já estão aceitando o casamento entre pessoas homoafetivas, né? Isso é uma mudança tão drástica assim para nós, principalmente para mim, que ainda sou do Código de 1916, a partir do Código de 2002, é que a sociedade está passando por esse novo momento, exigindo novos paradigmas para um direito que é um direito que muda e com a sociedade também. O direito de família não pode ficar estagnado com essas mudanças da sociedade. Uma dessas mudanças que a gente pode citar é a força que a União Estável vem ganhando, as garantias que o Instituto da União Estável vem ganhando. E uma pergunta que eu queria fazer para o senhor a União Estável está ganhando mais força.
Em contrapartida, o casamento ainda é uma instituição forte hoje? As pessoas estão optando mais pela união estável? Ao seu ver, doutor? Continua ainda a instituição do casamento. As pessoas ainda têm um número muito grande de casamento. Esse mês eu devo ter assinado umas 150 a 200 habilitações de casamento para pessoas que no próximo mês agora de agosto estão contraindo matrimônio. Então, apesar do Instituto da União Estável, mas a família brasileira ainda acredita muito no casamento civil, né? O casamento religioso. Então, é uma maneira que essa tradição das nossas famílias ainda vai permanecer por muito tempo. E eu acredito que a base da sociedade está na família. Não podemos deixar de dar as garantias constitucionais à família, até porque tem aí até um projeto de lei, né, de se criar um código exclusivamente para atender às questões do direito de família. Isso é muito importante. Acredito que a união estável, ela não é um instituto que vem resguardar algumas pessoas que preferiram ter uma união sem o casamento, mas o casamento ainda é uma instituição milenar e que a igreja tem os seus interesses, a sociedade tem os seus interesses e o Estado tem que dar essas garantias para a instituição família. Doutor Landim, lá no Código de 16 do ilustre Clóvis Bevilacqua, o papel da mulher na família era um papel que refletia o pensamento social daquela época, né? Hoje, várias décadas depois, a mulher conseguiu alcançar a sua emancipação na sociedade, ocupar o lugar que é merecido para as mulheres e nós vemos hoje várias questões aí a serem discutidas pelo direito de família e essa questão que o Jean colocou a respeito desses novos arranjos familiares, né, onde hoje o direito de família encara, né, esses modelos de uma forma onde se possa ter várias leituras de família, né, não só mais o pai, a mãe e o filho, mas muitas vezes uma família formada por casais do mesmo sexo, né? Então, entrando nessa questão que foi um tabu e em alguns pontos ainda é tabu na sociedade brasileira, como é que o senhor encara essa situação? Por exemplo, uma questão em relação à adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Qual é a leitura do senhor dentro dessa questão? Olha, eu estou só há 2 anos na promotoria de família. Para minha felicidade, eu não enfrentei nenhum caso ainda de adoção de pessoas homossexuais em relação a um processo de adoção de uma menor. Eu sou ainda de uma família tradicional, né? Até porque mantenho um casamento com 36 anos, com a única mulher, e me casei para ser feliz e viver o resto de toda a minha vida com uma mulher que escolhi e que ainda hoje vivo nesse casamento. Eu tenho, assim, a minha leitura é um pouco, assim, tradicional ainda. Eu já me deparei aqui na vara de família, um mês atrás, um pedido de habilitação entre 2 pessoas do mesmo sexo. Eu digo, olha, eu vou me manifestar contrário. Como existem 23 varas de família e outros colegas se manifestam favoráveis, procuraram outros promotores, o Ministério Público, inclusive, já ingressou com ação sobre essa questão da habilitação de casamento para pessoas do mesmo sexo. Não estou querendo dizer que posso mudar meu pensamento, né? No momento, a minha leitura é que necessita ainda de uma lei complementar e o Estado tem que legislar para autorizar o casamento entre pessoas homossexuais. Essa é a minha leitura do ponto de vista legal, né? Embora já existem interpretações, né, do Supremo Tribunal Federal,
estados da federação. Ainda ontem eu fiz uma leitura no Rio Grande do Sul, um juiz que foi suscitado dúvida pelo oficial de cartório de registro civil se podia ou não realizar o casamento, e o juiz autorizou, independentemente, ouviu o Ministério Público, também o Ministério Público concordou com o casamento. Mas aqui no Ceará a gente tem alguns colegas promotores que já fazem essa leitura da habilitação, outros não fazem, e cabe também às partes interessadas ingressarem, se o promotor não se manifesta favorável, ele ingressar com a ação pedindo ao juiz, para o juiz definir a posição, né, com relação ao entendimento judicial. É uma questão que está se quase, vamos dizer assim, consolidando, né? Eu acredito que... É questão de tempo para isso aí estar normatizado. Está normatizado. Eu acredito que já existem projetos de leis, né? Porque a interpretação do Supremo Tribunal, ela deixou uma margem de muita dúvida. O que a gente entende, assim, particularmente, é que falta ainda uma lei para regulamentar essa situação. Deixa eu falar um pouco disso e várias outras coisas sobre família, mas deixa eu falar no segundo bloco, agora a gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos assim no segundo bloco do nosso Estudar Direito, a gente falando sobre direito de família. Direito de família, doutor, que eu costumo dizer que ele faz parte do direito civil, mas ele já meio que anda independente, porque você vê que tem as varas independentes, porque a minha opinião, a minha pergunta que eu queria perguntar para o senhor é que, de acordo com como anda a carruagem do direito de família, que a cultura em si anda mais rápido do que a própria lei, do que o próprio legislativo de configurar. O senhor acha a possibilidade de, no futuro, termos um código de família, separado do direito de família do direito civil, para dar essa visão maior ou não? Acho que tem que continuar junto em si e somente ser tratado nas varas separadas. Eu acho a possibilidade enorme para se criar esse código, só para tratar as questões de direito de família. Até porque é importante ter um código, né, que trate da base da sociedade. Eu acredito que não tem muito o que se discutir, não, é fazer. Cabe aos nossos legisladores a ter a coragem e a vontade política de decidir sobre a criação de um código para tratar só do direito de família. Já tem um modelo, inclusive, já tem projeto de lei para se criar isso. E a importância do direito de família, como você ressaltou, é que nós temos o maior número de varas da estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado do Ceará, são as promotorias de família. Nós temos hoje, no Estado do Ceará, só em Fortaleza, 23 promotorias de família, cuidando da questão do divórcio, da questão da guarda, da questão da investigação de paternidade, a questão da interdição das pessoas que perderam a sua lucidez para gerir os seus negócios,
E dessas 23 varas, o Estado do Ceará, como ele há uns 2 anos ou 3 anos começou a virtualizar os processos, foi iniciado o processo de virtualização nas 20 varas de família na época. Hoje nós temos 23. E é uma experiência também muito importante para que o advogado ele possa dar celeridade aos processos, esse processo virtual. Todo advogado agora não precisa estar todo dia no fórum procurando saber informações sobre o processo, porque com o processo virtual você ingressa com a ação do seu escritório, acompanha o processo do seu escritório, é intimado aonde você esteja através do sistema de informática, e é importante essa mudança. E daí é que se justifica trabalhar com as questões de família, tanto que o tribunal, quando foi instalar o processo virtual, foi através das 23 promotorias de família. Doutor, antes de entrarmos no projeto Esmola Não, que nós gostaríamos que o senhor comentasse um pouco a respeito dessa grande iniciativa, me surge aqui um questionamento. Hoje no Brasil existem tantas pessoas, um número muito grande de pessoas querendo adotar. Existe um número grande de crianças aptas a serem adotadas. Por que não há esse casamento dessas vontades, digamos assim, e por que esse processo é tão burocrático? Já que existe uma fila de adoção aí, salvo engano, com mais de 100 mil pessoas, e um número muito grande também de crianças aptas a serem adotadas. Por quê? Qual o grande entrave nessa questão? Eu não sou promotor dessa área, é uma área específica. Eu vou dizer como pessoa que acompanha essas questões da adoção. Há um perigo muito grande nessas adoções pelos estrangeiros, né? Algum tempo atrás, se discutiu, se formou que muitas pessoas estrangeiras adotavam uma criança e era às vezes para órgãos, né, extração de órgãos, para fazer transplante. Isso causa uma preocupação muito grande. Também as pessoas que querem adotar, da sua maioria das vezes, eu conheço uma realidade aqui do abrigo Tia Júlia, sou de lá, faço parte da comunidade do abrigo Tia Júlia. Também as pessoas que não vão adotar querem uma criança de 0 a 3 anos, que tem os olhos azuis, e se for de cor, aí vem os preconceitos. E muitas vezes essas crianças ficam realmente numa fila de espera, porque as pessoas que querem adotar, normalmente querem esse perfil. Isso entrava muito o processo de adoção dessas crianças, né? Eu, por exemplo, eu tenho um jovem que está lá no abrigo Tia Júlia, tem 19 anos e ele chegou lá, criancinha, recém-nascido, e já está com 19 anos no abrigo e não tem uma família que queira adotar. Porque ele hoje já tem 19 anos, nenhuma família quer adotar. E ele tem problemas também deficientes. Começou a vida dele lá, porque foi encontrado dentro de uma caixa de lixo. E hoje ele vai terminar os dias de vida dele lá. E esse número é que vai aumentando, não é, o número de pessoas que estão aí aguardando um processo de adoção. Também não pode ser uma coisa tão simples, né, porque sabe-se que há os interesses também, como eu já falei, épocas passadas, o estrangeiro estava adotando demais e chamou muito a atenção. Hoje a coisa está controlada, existe um cadastro, né? A pessoa se habilita, tem uma fila, existe um estudo social que as assistentes sociais, os psicólogos fazem o trabalho de conhecer bem as partes, o casal que está querendo adotar. Eu acho que a coisa está caminhando no lugar certo. Agora, o que também atrapalha, a gente volta a dizer, é a burocracia do processo. Quando poderia se resolver com menor espaço de tempo, aí o que existe mesmo no processo, né, é essa morosidade, atrapalha. Isso aí atrapalha não só no processo de adoção, mas
todos os processos são... Eu peguei um processo agora, semana passada, que eu estou respondendo pela minha promotoria, que é a 14ª, e estou respondendo pela 13ª, um processo já em que um casal entrou com pedido de divórcio consensual, tá certo? Em 2006, onde eles já disseram que não tinha problema para a dissolução do casamento, que dava a pensão de alimentos, que dividia os bens. Esse processo de 2006 até 2002 ainda não foi sentenciado. Aí não pode, essa demora aqui não pode acontecer. Não há litígio. Se a mulher e o homem, o rapaz, quis a separação, o divórcio consensual, e a justiça ainda não deu resposta. 6 anos. Aonde é que está o problema? Está na morosidade da justiça. Obrigado. Doutor, eu queria que você falasse agora um pouco sobre esse projeto, o Esmola Não, é isso? Você é coordenador do projeto. Você ouviu alguma coisa sobre esse assunto ou curiosidade pessoal? A gente viu um pouco, só que aí, como a gente viu que o senhor é coordenador, a gente queria aproveitar. Bom, isso aí é uma coisa que me toca de perto, viu, Jean e Enéas? Eu trabalhei aqui na Parangaba 13 anos, sou filho da Parangaba, me casei na Parangaba, meus filhos nasceram na Parangaba, e eu sou aqui da Lagoa, né? Sou o maior defensor da urbanização da Lagoa de Parangaba. Aquela feira ali é uma vergonha do poder público, como não faz ali umas barracazinhas disciplinadas, todo mundo fazendo a sua feirazinha, como eu fui agora a uma feira em Minas Gerais, tudo organizado. Você chega na feira de Parangaba, é tudo desorganizado. Ninguém tem os acessos, todo mundo com carros estacionados no centro, no canteiro central, ninguém se entende mais ali. São quase 5.000 pessoas que estão ali ao entorno da feira de Parangaba. Então, quando eu era promotor ali de Parangaba, começou a surgir, devido àquele ambiente ali da feira, a concentração de 48 a 53 crianças moradoras de ruas. E algumas pessoas, donas, proprietárias daqueles prédios ali, ao entorno do terminal da Lagoa, começaram a ir para a promotoria e exigir do Ministério Público a solução para tirar aquelas crianças do terminal da Lagoa. E aí a gente começou a pensar em formas de solucionar essa questão. Primeira coisa, eu fiz uma pesquisa com 48 pais dessas crianças que passavam o dia ali, dormiam no terminal da Lagoa, fazia pequenos furtos, cheirava cola, agora não é mais cola, agora é só o problema do crack, mas eles viviam em torno ali da feira de Parangaba, ali no terminal da Lagoa, no terminal da Parangaba, menor número, porque tem a guarda municipal, e lá não existia isso. A gente fez todas as estratégias para resolver isso. E apoiado por um conselho comunitário da Parangaba, né, que é uma experiência de 12 anos, nasceu aqui também na Parangaba, esse conselho resolveu criar essa campanha de não dar esmola à criança em situação de rua. O que a gente quer com essa campanha é construir um cidadão. O que se deve dar? Deve dar escolas, famílias, lazer e as garantias que o Estatuto da Criança já garante a essas crianças, né? Então foi a partir dessa realidade aqui da Parangaba que nós criamos essa campanha. Foi lançada aqui com a Regional 4, que participa da campanha em todo, desde da sua primeira reunião até ao ato de culminância dela. Aí nós lançamos aqui na Parangaba. Fomos depois para a Regional 3, depois para a Regional 1, e agora estamos fazendo reuniões preparatórias para lançar a campanha lá na Regional 2, onde pega ali Praia do Futuro, Seve Luz, alguma parte ali do Papicu, chegando àqueles, são 19 bairros que compõem a Regional 2.
E a campanha é lançada um dia de sábado, no horário de 8 horas até meio-dia, onde há uma prestação de serviço. E aí é onde a gente convida vários parceiros nossos, por exemplo, o DIPRE, que é onde o Enéas presta seu serviço honroso, o trabalho do DIPRE aqui no estado do Ceará. Eu agora participei de um evento do trabalho do DIPRE lá na Secretaria de Segurança Pública e pude constatar a importância desse trabalho de prevenção ao estudante, realizado pela Divisão de Proteção ao Estudante, onde o Enéas presta esse serviço. Então a gente está nessa fase preparatória. E nessa manhã de prestação de serviço, a gente faz a culminância com alguns documentos, né, fazendo por parte da Secretaria Regional 2, pressão, tirando pressão, medindo a pressão arterial, fazendo teste de glicemia, corte de cabelo, convidamos a turminha do Ronda, o DIPRE, que leva aquele material de exposição, onde se mostra a criança, ao adolescente ou adulto, os vários tipos de drogas, né? E aí a gente faz essa culminância no dia dessa campanha. O que ocorre é com as eleições, agora para o mês de outubro, nós estamos em fase de mobilização e estamos certos de realizar essa campanha no dia em agosto, mas preferimos suspender em razão de cautelas para não ter problemas com a justiça eleitoral. Vamos fazer isso depois das eleições. Então a campanha ela já está na 6ª edição e que ela foi lançada assim de forma muito amadoristicamente, e hoje a gente tem um quadro, vamos dizer assim, mais amadurecido de fazer essa mobilização e prestar esse serviço antes, no dia e depois. Vai ganhando assim força com os anos, né? Tem ganho muita força, viu, Jé? Porque a credibilidade que a gente já adquiriu por parte da comunidade e dos outros parceiros nossos, e a gente tem um entendimento que ninguém faz nada sozinho, ninguém é excelente sozinho. E essa parceria que já existe com pessoas que têm boa vontade de ajudar e tem nos ajudado bastante. Fica a lição e fica o exemplo, né? Infelizmente o tempo do nosso programa está estourado, é curto, mas novamente agradeço a presença de ambos. As portas da Sociedade de Direito estão abertas, quando for mais perto, se eu quiser falar, vir no nosso programa, falar um pouco mais, um programa especialmente sobre a campanha, as portas estão abertas. E mais uma vez, obrigado assim pela presença. Bom? E assim chegamos ao fim de mais uma Sociedade de Direito. Esse programa é transmitido pela FGF TV e disponível no portal www.youtube.com/FGF-IES. Obrigado pela audiência.